Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje você vai aprender um pouco mais sobre coberturas e assistências da APVS. Quando você terminar essa aula, você será um especialista em proteção veicular. Vem comigo, família! Bom, vamos lá. Eu sei que no início, principalmente se você está chegando agora, pode parecer muito difícil. Nossa, Johnny, nunca trabalhei com proteção veicular, com seguros, não conheço nada desse segmento. Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo que como tudo na vida é no caminho você vai aprender. E nessa aula você vai aprender tudo o que você precisa saber para começar a responder as primeiras perguntas, questionamentos dos seus clientes, tá bom? Vamos lá. Bom, o que a gente vende? A gente vende proteção veicular, não é mesmo? O que é proteção veicular? É basicamente a mesma coisa do que seguro. Tem algumas diferenças que não é o tema dessa aula, então não vou entrar, mas é basicamente a mesma coisa, né? Quais são as coberturas que a gente oferece para os nossos clientes? Vamos lá. Roubo, furto, perda total e parcial. O que é perda total e perda parcial? Colisão, né? Acidente, batida. Quando não tem reparo é perda total. Quando tem reparo, que é quando o veículo vai para a oficina, a gente vai falar já de oficinas, é perda parcial, tá? Colisão. Fenômenos da natureza, que é enchente, alagamento, queda de árvore, chuva de granizo. Cobertura para terceiros, que é quando você bate em 1, 2, 3 veículos, que aí vai ter cobertura para o seu carro e para o terceiro. Você pode acionar também só para o terceiro, vou te explicar daqui a pouco, tá bom? E assistências, reboque, guincho, carro reserva, pane elétrica, pane seca, todas essas assistências. Lembrando que nossas coberturas são níveis nacional. Aonde você estiver dentro do Brasil, você vai ter cobertura, tá? Bom, vamos lá. Falando em indenização, que é roubo, furto, perda total, incêndio. Quando o seu cliente precisar receber uma indenização, qual é o prazo? 90 dias a contar da entrega das documentações. Aí, de repente, você que está começando agora, você pode se assustar com esse prazo. Nossa, 90 dias? O seguro tradicional paga em até 30 dias. Mas aí é a opção do cliente, né? E quem vai dizer se ele vai contratar um seguro tradicional para receber com 30 dias ou uma proteção veicular para receber com 90 é o bolso dele, né? Muitas das vezes nem o bolso dele, porque às vezes ele tem condições de pagar, mas o seguro não aceita, não tem cobertura. Então, na proteção veicular é em até 90 dias. Pode pagar antes? O cliente pode receber antes? Sim, pode. Ele pode receber antes, mas o prazo é até 90 dias a contar, isso é importante, a contar da entrada do evento. Evento sinistro é a mesma coisa, tá? Acontecimento. A contar da entrada no sistema, tá? Isso também confunde muito. Às vezes a pessoa se envolve numa colisão hoje e só vai dar entrada 10 dias depois. Só vai começar a contar a partir do dia que ela deu a entrada com todos os documentos, ok? Bom, vamos falar aqui de reboque, é uma pergunta que você vai ter bastante. Reboque, guincho, em alguns lugares do Brasil chama-se reboque e outras pessoas conhecem como guincho. É a mesma coisa. O seu cliente tem direito até 2 reboques por mês. Na verdade, até 3, vou explicar. 2 reboques, um para colisão e outro livre. Qualquer outro acionamento que não seja colisão. Podendo chegar a 3 por mês, tá? Reboque até 3 por mês. Por quê? Tem um reboque de continuação de evento. O que é esse reboque de continuação de evento? Você enguiçou com o seu carro 10 horas da noite.
Você precisa levar ele para uma oficina. Não tem oficina aberta às 10 da noite, certo? O que você vai fazer? Vai levar ele para sua casa e no próximo dia útil, se for um dia de semana, no próximo dia, por exemplo, se for uma quarta-feira, na quinta-feira, pela manhã, você vai ligar para a PVS e vai solicitar um reboque de continuação. Olha, como você pode ver aí no seu registro, no seu sistema, ontem eu solicitei um guincho, só que a oficina estava fechada devido ao horário e eu preciso de um novo guincho para poder levar o carro para a oficina, ok? Se for final de semana ou feriado, no próximo dia útil. Se for sábado, na segunda-feira. Se for domingo, na segunda-feira. Se for segunda-feira, depois do horário comercial, na terça-feira e assim por diante, ok? Quilometragem do guincho. Nós temos opções de 200, 300 e 500 km. Prestem atenção, o mercado muitas das vezes dobra essa quilometragem, falando que é ida e volta. Cara, não existe. Não existe. O cliente tem que pagar pelo percurso que o veículo dele faz em cima do reboque. Concorda comigo? Então, como que é contado? Independente da residência do cliente, esse reboque conta da onde ele solicitou o reboque, da onde o carro dele ali se colidiu ou teve alguma pane, até onde vai deixar o veículo, tá bom? Se por um acaso ele estiver distante, ele tem 300 km e precisar de mais, ele vai ser atendido, tá? Depois ele paga essa quilometragem adicional, entendido? Carro reserva. Carro reserva nós temos a opção de 7, 14 e 30 dias. O cliente pode escolher. Carro reserva, ele tem direito quando ele está com um evento de colisão ou roubo e furto, ok? Não existe, não é só aqui na PVS. Em lugar nenhum você vai conseguir um carro reserva porque teu carro precisou ir trocar óleo, por exemplo. Não existe. É só quando você está com um evento aberto, que aí você pode solicitar o seu carro reserva. Outra pergunta que tem muito. Johnny, meu cliente bateu de carro e o culpado do acidente foi outra pessoa. Essa outra pessoa acionou o seguro dele para cobrir o carro do meu cliente. O meu cliente tem direito a carro reserva aqui na PVS? Tem, tá? Ele vai ter que fazer a abertura do evento lá no site da PVS e botar essas informações. Aí tem que botar lá um documento que exige uma declaração da oficina dizendo que realmente está lá o carro fazendo reparo e tal. E ele tem o direito do carro reserva sim, tá bom? O carro reserva, o prazo é de acordo com o contratado, tá? Se ele contratou 7 dias, ele vai ter 7 dias, tá bom? Oficinas. A gente trabalha com oficina de livre escolha. O cliente pode direcionar o carro dele para sua oficina de preferência. Isso é top. Isso ajuda muita gente na hora da venda, né? Muitos clientes têm a dúvida, né? O questionamento, a insegurança de, poxa, será que a PVS tem oficina aqui na minha região? Acredito que tenha, né? A gente tem oficina em todo o Brasil, credenciada. Porém, o cliente pode direcionar para a oficina de preferência dele. Às vezes, um amigo, um primo, até mesmo uma oficina de referência na região que ele mora, ele pode direcionar o carro dele para lá. Ele faz a abertura do evento lá no site, né? E vai chegar um momento do direcionamento para a oficina, que é em até 10 dias. Em até 10 dias, a contar da abertura do evento, o carro está dentro da oficina para fazer os reparos, tá? Aí o prazo para entregar os reparos, aí depende do tipo de colisão, do tipo de serviço que vai ser feito, né? Não tem como dar um prazo. O prazo é para enviar para a oficina. Em até 10 dias o carro vai estar na oficina, certo? Então ele pode direcionar para uma oficina de preferência. Ah, eu tenho uma oficina do meu primo. Pode direcionar para a oficina do primo dele. A oficina só precisa ter CNPJ para emitir nota fiscal para a PVS pagar ela, ok?
Cobertura dos vidros. A cobertura dos vidros é a única cobertura que tem carência. Carência de 90 dias, tá? O cliente contratou hoje, ele só pode acionar a cobertura dos vidros daqui a 90 dias. É a única que tem carência. As outras, todas elas já ficam ativas imediatamente após a contratação, após a ativação do contrato, ok? E essa cobertura dos vidros é de 70%. Um exemplo, o cara quebrou o farol dele, caiu uma pedra no para-brisa dele. Ele pode abrir o sinistro, o evento, ele vai ser direcionado para uma loja parceira para fazer essa troca e vamos supor que esse para-brisa custe R$1.000. A PVS vai pagar 70% e ele paga 30% da peça a ser trocada, certo? Nós temos também assistência PET e residencial. O que é assistência PET? É casos emergenciais. Com seu pet, seu animalzinho de estimação, você pode levar ele para uma veterinária, pedir uma nota fiscal e você é reembolsado até R$150, tá? Desse procedimento. Já ajuda, né? Acredito que não pague um procedimento hoje numa veterinária, mas já ajuda. E residencial para casas de hidráulica, elétrica e chaveiro. Precisou, aconteceu alguma coisa na sua residência, mesma coisa. Chama o profissional, ele vai fazer o serviço, você pega a nota fiscal, depois abre o evento na PVS, que você vai ser reembolsado em até R$150. Importante falar também de cobertura para veículos de leilão. Nós temos cobertura até 80% para veículos de leilão. Sendo que depende da análise. Pode ser que seja um caso de um leilão mais grave, porque você sabe que a gente tem um histórico do tipo de leilão, né? Nem sempre o cliente, quando compra o carro, sabe que o veículo tem passagem por leilão. E quando sabe, na maioria das vezes não sabe o tipo do leilão que é, né? Então existe um sistema que informa ali exatamente o tipo do leilão. Se for um leilão muito agressivo, corre o risco de ser a cobertura de 65% da FIP. Se for um leilão de financeira, por exemplo, pode ter a cobertura de 80%, tá bom? Johnny, quando que eu vou conseguir saber isso? Depois da vistoria. Depois que você fizer a vistoria no sistema, aprovar a vistoria, quando for emitir ali o termo para assinatura, vai sair o laudo do leilão. Aí vai dizer ali o tipo de leilão que é e quanto por cento da FIP que vai cobrir, se é 65% ou 80%, certo? Sobre essa questão de cobertura, duas coisas muito importantes. Cobertura para motorista de aplicativo, 100% da FIP. Não tem depreciação para motorista de aplicativos, nem acréscimo das mensalidades. Preste atenção que isso aí você vai ter essa pergunta direto. Cobertura para motorista de aplicativo, 100% da FIP, sem nenhuma alteração no valor que ele paga, certo? Veículos de placas vermelhas, táxi, carros de aluguel, tem uma depreciação de 30%, tá? A cobertura passa a ser 70% da FIP. Gente, vocês que estão chegando agora, de repente pode se assustar com essa depreciação, mas não é uma coisa que a PVS inventou. Isso, o mercado funciona assim. O mercado funciona assim, né? Todas as seguradoras têm ali o seu processo de depreciação. Algumas depreciam mais, outras depreciam menos, ok? E até o mercado também, né? Quando a pessoa compra um carro com passagem por leilão, ela não vai pagar 100% da FIP. Da mesma forma, quando vende, ela não vai pagar 100%, ela não vai vender por 100% da FIP, né? Então essa depreciação é do mercado, né? Então essas são as coberturas, os prazos, os procedimentos. E como que funciona para fazer a abertura? Meu cliente teve o carro roubado, teve uma colisão, ele vai entrar no site da PVS, vai ter lá área de eventos, abertura de eventos.
ele vai clicar ali, vai preencher o formulário, botar os dados dele, preencher o formulário, anexar os documentos que vai pedir, pronto. Abertura feita. Depois disso ele vai acompanhar esse processo pelo aplicativo e também pelo e-mail dele. Toda a movimentação que tiver, né, se for o caso de precisar de mais alguma documentação e tal, ele vai ser notificado no aplicativo e também vai receber o e-mail. Certo, gente? Bom, essa aqui são as coberturas e assistências da PVS e também o procedimento, os prazos. Agora eu vou te orientar uma coisa. No seu sistema de consultor, no seu aplicativo, tem uma abinha lá de documentos. Lá você vai encontrar o termo de regulamento da PVS e também o termo de regulamento das assistências. O que é isso? Ali está tudo detalhado. Tudo que eu falei para vocês aqui está detalhado nesses documentos. O que vocês precisam fazer? Gente, isso aqui é um negócio de vocês. Vocês precisam estudar esse regulamento. Vai lá, baixa, tira um tempo, estuda. E uma dica de ouro que eu dou para vocês. Vai lendo e vai anotando o que você achar de importante. Tá? Depois que você terminar, você pega tudo que você anotou e faz um resumo. Salva esse resumo em algum lugar e deixa ele ali num lugar que seja fácil acesso para quando surgir alguma dúvida você não precisar ler o regulamento todo de novo. Você vai lá nesse resumo e acha a sua dúvida. Caso não esteja no seu resumo, aí sim você vai lá buscar no regulamento. Tá bom, família? Então essa aqui é a aula de coberturas e assistência da PVS Brasil. Tamo juntos e a gente se encontra no próximo treinamento.